gentis por abrir as portas para que eu possa entrar. Muito obrigado. Estamos aí dentro das nossas limitações, sempre à disposição dos irmãos. Agradecer também ao evangelista pastor Simão, presbítero Aparecido, que foi quem fez o contato. E é uma alegria rever os irmãos. Nós estivemos cantando hinos no encerramento da festa e nem pensava em voltar aqui tão rápido, mas aqui estamos. Hoje pela manhã, assim que eu cheguei no serviço, o presbítero Aparecido me ligou e eu não tive como dizer não. Ele pode deixar que nós vamos falar. Até porque eu tinha programado com a minha esposa que hoje ia deitar mais cedo, a inscrição vai ser de estudos desse trimestre sobre a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. É bom lembrarmos que as perseguições que nós estudamos na igreja de Jerusalém no passado não são diferentes das perseguições de hoje. O perseguidor é o mesmo, a intensidade da perseguição é a mesma, mas o Deus da igreja de Jerusalém é o mesmo nosso Deus. Assim como Ele concedeu vitórias à igreja de Jerusalém, a nossa vitória também está garantida. Muito bem. A lição de hoje, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é marca essencial de uma igreja fiel ao seu chamado. Talvez os irmãos não consigam me acompanhar ponto por ponto, porque eu penso que durante a semana a gente estuda a lição, né? E aqui, se for para eu ler a lição novamente, vocês vão tudo embora, eu vou ficar sozinho. Então, eu vou te acrescentar algumas coisas, e se os irmãos não conseguirem acompanhar, na lição de formação de vidas. Esse é o tripé da verdadeira pregação. Primeiro, inspirada pelo Espírito Santo. Segundo, centrada em Cristo. E terceiro, ela precisa ser voltada para a transformação de vidas. Em um tempo de superficialidade espiritual, tá? Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre isso. A igreja precisa voltar à simplicidade e à autoridade da palavra, pregando com clareza, fidelidade e com poder que vem do alto céu. É por meio da pregação da palavra de Deus que o mundo vai conhecer Cristo. Não é por meio da minha, é por meio da pregação da palavra de Deus. Precisamos deixar as práticas de palavras vazias e trazer aos ouvintes a mensagem viva e transformadora que vem do Espírito Santo. Trazer esperança àqueles que não enxergam uma saída, mostrar que há sim um refrigério, num futuro de renovação na presença do Senhor. Eu, quando falo de práticas de palavras vazias, eu digo aqui daquelas palavrinhas que a gente conhece como jargão. Por exemplo, Jesus está aqui. Para que falar isso? Vira para o seu irmão e olha para ele e profetiza. Para que falar isso? Isso são palavras vazias. Eu sinto, eu vejo, irmão, se a palavra de Deus não fizer, não é o meu jargão que vai resolver o problema, não. Então, nós precisamos deixar isso e pregar a palavra de Deus. Porque quando a gente prega a palavra de Deus, ela vai no coração. A minha Bíblia diz, e se alguma não diz, peça ao pastor Jorge para ele comprar uma outra. Mas a minha diz assim, ó. A palavra de Deus é apta para discernir as intenções. Penetra até, não é jargão que penetra, é a palavra de Deus que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. Então nós precisamos deixar de verdade palavras vazias
e pregar a palavra de Deus. Nossas pregações não podem ser desabafos, contos, gracejos ou uma forma de autopromoção. Tem muitos de nós que aproveitam, eu digo de nós porque vez por outra me dão oportunidade para pregar. Eu não sou autopregador, mas quando eu tenho a gente fala. E aí, vejam bem, muitos de nós aproveitamos essa oportunidade para fazer um desabafo, para fazer um gracejo, para nos promover, ao invés de pregarmos a palavra de Deus. Então, a lição de hoje talvez seja uma das mais pesadas nesse trimestre, mas é a lição, é a aula que vai nos fazer rever os nossos conceitos como pregadores da palavra de Deus. Precisamos voltar à cristocentricidade. Pregar Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o centro da mensagem. Cristo é o centro de tudo que nós falamos quando vamos anunciar o Evangelho. E aí então não adianta eu contar a minha história, não adianta eu contar a minha experiência, não vai resolver, vai ilustrar. Ilustração não resolve. O que resolve é Cristo no centro da palavra, no centro da mensagem. Nosso textual. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Nesta lição, a partir desse textual, nós vamos abordar, de acordo com o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 3, nós vamos relembrar princípios da primeira mensagem do apóstolo Pedro, em Atos, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20, quando ele cita textos do Antigo Testamento. Os irmãos vão ver quão importante é isso. Encontraremos nesse capítulo, ou melhor, nesta lição, duas pregações do apóstolo Pedro. A primeira pregação ele faz no dia do Pentecostes. Quando desce o Espírito Santo, ele prega pela primeira vez. E quando ele prega, o resultado: quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. E a Bíblia diz assim, o texto sagrado diz: de sorte que foram batizados e os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, resultado de uma pregação cristocêntrica. É interessante observar que esse discurso apresentado por Pedro é uma mensagem cristocêntrica. Pedro, nesse dia, ele prega Cristo, ele fala de Cristo. Né? Uma mensagem do Evangelho, nessa mensagem do Evangelho, ele apresenta Jesus e apresenta a sua autoridade apostólica, a presença do Espírito Santo e o cumprimento da profecia. Vejam bem, Pedro aproveita a oportunidade para falar de Cristo. Depois que ele fala de Cristo, ele apresenta a sua autoridade apostólica. Eu sou apóstolo, estou falando do Senhor Jesus Cristo. Mas não estou falando sozinho, estou falando impulsionado pelo Espírito Santo. E pelo Espírito Santo eu estou falando aquilo que já está registrado na Escritura. Não teve uma história, não teve um conto, ele falou o que estava na palavra de Deus. A mensagem que Pedro prega naquele dia foi: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ninguém me responde, pelo amor de Deus, mas há quanto tempo você não ouve falar de arrependimento no púlpito da nossa igreja? Se eu não falo de arrependimento, eu não prego Cristo. Se eu não falo de arrependimento, a minha mensagem não é cristocêntrica. Porque o teor da mensagem, sendo cristocêntrica, é a de Jesus. O escritor Lucas faz uma transição da vida exemplar da igreja apostólica
Pedro e João, coluna da igreja. Neste episódio, do capítulo 3, Lucas aproveita para mostrar a vida exemplar da igreja de Jerusalém e fala de dois homens que são apresentados aqui como colunas da igreja, Pedro e João. Por que a igreja orava? A igreja orava porque seus líderes eram homens de oração. Então, se o líder é de oração, a igreja é oração. Eu falei isso aqui, acho que na última aula que eu dei aqui, né? Aí vou repetir hoje. A igreja, ela é exatamente igual ao pastor. A igreja não é. Lá no Rio de Janeiro teve uma época que as igrejas eram conhecidas por quê? Pelo irmão dirigente do ciclo de oração, ou então pelo irmão dirigente do trabalho de libertação. A igreja não pode ser conhecida por nenhuma dessas pessoas. Ela tem que ser conhecida pelo seu líder, porque o seu líder é o representante do Senhor Jesus. Então, o líder se parece com Jesus. Isso não é antibíblico não, porque Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se o líder de oração, a igreja de oração. Se o líder prega Jesus, a igreja prega Jesus. Se o líder conta a história, a igreja conta a história. Se o líder faz errado, a igreja faz errado. Então, a igreja é parecida com o seu líder. É isso que Lucas está apresentando aqui. Como Pedro e João eram de oração, a igreja também era de oração. Acho que não vai dar para não dar glória hoje não, pastor. Vamos lá, tá? Se não der para dar glória, dá um sorriso. Se não der para sorriso, chora. Vamos seguir. A igreja de Jerusalém experimentava as maravilhas divinas, porque os apóstolos conheciam o poder do nome de Jesus. Os milagres aconteciam na igreja primitiva, porque os apóstolos, eles conheciam, eles sabiam qual era, quem era o Jesus que eles serviam. E por conhecer, então eles abriam, tinha liberdade para que o Espírito de Deus operava. A igreja de Jerusalém abalou o mundo porque ela era cheia do Espírito Santo. Duas coisas nós podemos meditar aqui. 120 homens dentro do cenáculo. Eu não vou ficar desenhando muito porque a maioria dos irmãos aqui, ou todos, conhecem a história. Então, vamos para o que é mais reto. 120 homens dentro do cenáculo. E do lado de fora, todas as nações do mundo daquela época. As 120 homens cheios do poder do Espírito Santo faz com que todas as nações parem para saber o que está acontecendo. E hoje não é diferente. Nós somos poucos aqui, mas se o Espírito Santo nos tomar aqui, se nós permitirmos, esse povo todo vai vir aqui para a porta para ver o que está acontecendo aqui. Foi isso que aconteceu em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. A análise feita por Lucas nos dois capítulos 3 e 4 tem a mesma perspectiva. No capítulo 2 de Atos, ele observa o milagre da descida do Espírito Santo. É bom nós falarmos que Lucas foi quem escreveu o livro de Atos, e todos nós sabemos que Lucas, depois da descida do Espírito Santo, ele se converteu, ficou crente. Mas antes da descida do Espírito Santo, ele mesmo diz que ele era um espectador e ficava vendo o que estava acontecendo, fazendo provas para depois escrever se estava certo. Mas agora no livro de Atos, ele já não é mais esse espectador. Ele agora é crente, cheio do Espírito Santo, e o olhar de Lucas é totalmente diferenciado. Então, o que Lucas está observando? Aquele milagre da descida do Espírito Santo, ele olha com espanto. Isso aqui é algo sobrenatural. Nunca vimos isso, mas foi promessa e aconteceu. Aqui, os apóstolos, eles são tomados por uma glória que ainda não haviam experimentado. Pedro deixa claro, é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel. No contexto da lição, Pedro faz o quê? Remete o evento às Escrituras Sagradas. A gente já começa por aqui. Observe bem, Pedro fala que isso aqui é diferente, isso aqui é espantoso, mas foi dito pelo profeta Joel. Então, observe que nós temos aqui já a primeira prova
de que a palavra de Deus é eficaz. Não precisa da nossa história. No capítulo 3, a cura de um coxo de forma direta e objetiva excita uma perplexidade na multidão que não via explicação para o acontecimento. Ou seja, a multidão estava atônita, perplexa. Que negócio é esse? O homem era colocado ali para pedir esmola, pedia, e hoje chega esses dois moços aqui e o homem foi curado. Aleluia. Pedro aproveita a ocasião e toma como assunto esse milagre e o interpreta de maneira a glorificar a Cristo, aquele a quem eles tinham matado, mas Deus havia ressuscitado, como fora testemunhado pelos apóstolos. Olha que interessante. Se fosse Melquisedeque, para ficar melhor, né, pastor? Se fosse o Melquisedeque, com a cura do coxo, ele ia mandar tirar foto, gravar, filmar, levantar, abraçar com o coxo e dizer: ó, eu orei e o coxo levantou. Mais ou menos assim, não é? Mas como foi Pedro e João, o que eles fizeram? Aproveitaram a ocasião e a primeira coisa que eles fizeram, glorificar a Cristo. Aleluia. Vai lá no pessoal. Vocês estão olhando espantado para nós por quê? Não fomos nós que fizemos isso não. Foi Cristo que fez. E deixa eu falar uma coisa que vocês conhecem ele muito bem. Foi esse que vocês mandaram matar, que vocês sepultaram, mas que foi ressuscitado ao terceiro dia. Foi ele, não foi nós. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Pedro estava dizendo. Além disso, o Cristo agora exaltado tinha derramado o seu Espírito curando um coxo e demonstrando assim o seu poder o poder do seu nome àqueles que creem. Ou seja, aqui tem uma demonstração clara de que o Cristo ressuscitado é poderoso e quando nós cremos nesse poder, ele é capaz, suficiente para fazer aquilo que nós ficamos perplexos. O que é isso? Milagre. Aleluia. Nos dois casos, Pedro concluiu a sua mensagem fazendo o mesmo apelo. Quando o povo está espantado pela descida do Espírito Santo, ele prega e termina fazendo um apelo. Quando ele vai lá, fala da cura do paralítico, do coxo, ele faz um apelo. E os dois apelos são iguais. No dia do Pentecostes, arrependei-vos. No dia da cura do coxo, arrependei-vos. Igreja que não prega arrependimento, ela não cresce, incha. Igreja que não prega arrependimento, ela não é fervorosa, ela é barulhenta. Igreja que não prega o arrependimento, os crentes não se alimentam, as almas não se alimentam do poder de Deus. Eles apenas olham e foi muito bom e vai embora. Antes da bênção apostólica já estão com fome, porque não houve o alimento. Vamos seguir? Observe a ligação que Pedro faz. Nós temos aqui o que? Primeiro, um novo movimento. Pedro faz uma ligação do novo movimento com o Antigo Testamento. Vejam bem, tem muita gente que vai pregar, e aí eu tenho que falar de todo mundo é pregador, não todo crente é pregador, né? Então vai pregar e vai lá e divide, porque no Antigo Testamento, né? Aí depois ele, irmão, hoje eu vou pregar do Novo Testamento. Por que isso? Se a palavra de Deus é uma só. Correto? Então, não tem novo, não tem velho. Nós temos uma sombra e uma realidade. Antigo Testamento, sombra. Novo Testamento, realidade. Não existe sombra sem realidade. E nem existe realidade sem sombra. Pronto, resolveu tudo. É tudo a mesma coisa. O que Pedro faz? Ele está
num novo movimento, que é a descida do Espírito Santo, mas ele associa, ele junta, ele entrelaça isso ao Antigo Testamento. Aí ele, quando vai pregar, ele diz assim, ó, o Deus de Abraão, aonde ele vai? O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais. Essa linguagem de Pedro foi para ativar a atenção dos judeus, porque Deus de Abraão eles conheciam, Deus de Jacó eles conheciam, Deus dos nossos pais eles conheciam. O que eles não conheciam era o mover do Espírito Santo. E Pedro então está fazendo uma ligação para que eles entendessem que o que estava acontecendo ali estava vindo de Deus. E ele diz lá: glorificou seu Filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mesmo Pilatos determinando que Cristo fosse solto, vocês preferiram ficar com o homicida e crucificar Jesus. Quem era Jesus? O príncipe da vida, o dono da vida, o Senhor da vida. Vocês mataram o dono da vida, vocês crucificaram o dono da vida, vocês desprezaram o dono da vida, mas o Senhor da vida, o Deus do céu, o ressuscitou dos mortos e ele continua vivo. Em outras palavras, não adiantou matar quem é a própria vida. Essa foi a mensagem que Pedro pregou. Podia ter sido a minha, né? Quem sabe? Ou podia ter sido a dele. Vou dar que ele está falando de Pedro, podia ter sido a dele. Ó, sabe o que aconteceu? Que foi aquele homem. Eu era pescador. Podia, não podia? Sim ou não? Eu o traí, o neguei 3 vezes. Podia ter sido essa mensagem. Não, essa não interessa. Isso aí não. O que interessa é falar do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele que é a própria vida. Vocês mataram a própria vida, mas não, vida não se mata. E ele ressuscitou e está vivo. Lucas descreve as consequências do milagre e da explicação de Pedro. Quais foram as consequências? Uma igreja cheia do Espírito Santo, no primeiro caso, de Atos capítulo 2, ela aprende, cultua, compartilha e testemunha. A igreja da primeira mensagem, ela cultua, compartilha e testemunha. E a igreja da segunda mensagem, ela também, além de compartilhar, cultuar, ela também ora. Lucas desenvolve um segundo retrato da igreja após o Pentecostes sobre um olhar trino. O olhar de Lucas para essa igreja, depois do Pentecostes, é um olhar trino. A cura do coxo, um extraordinário milagre, com a finalidade de anunciar o poder sobrenatural de Deus através da vida dos apóstolos. Observe que aqui não tem nenhuma promoção pessoal. Ele apenas utiliza o que Jesus fez, o milagre. Foi ele quem levantou o coxo. Então o primeiro olhar de Pedro foi esse. Depois, o segundo: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Essa expressão foi uma expressão que Pedro disse: olha, na verdade foi nós, né? Nós, eu e João, não temos prata e nem ouro. Observe que isso aqui é muito interessante, porque vida espiritual é individual. Eu não sei qual é o tamanho, a intensidade da vida espiritual da minha esposa. Ela está aqui, gravando. Nós estamos fazendo uma live, graças a Deus, né? Aleluia. Ela está aqui gravando, mas eu não sei qual é o nível espiritual dela. E foi isso que Pedro falou. Ó, eu e João, dinheiro eles não têm. Agora, eu não sei como ele está, mas eu sei como eu estou. Então, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus do Nazareno, levanta e anda. A prisão e defesa dos apóstolos
com a prisão e a defesa dele, nós vamos encontrar lá no capítulo 4, mas eu já coloquei aqui, em nada abalou as suas convicções. Por quê? Após esse milagre, eles foram presos, tiveram que responder algumas interrogações, porém, eles entenderam ser aquele evento o instrumento para fazer conhecido o que pode um crente cheio do Espírito Santo e submisso à palavra de Deus. Acontece o milagre, eles são presos, eu já estou lá na frente, daqui a pouco eu volto também já. Eles são presos, e aí eles aproveitam aquele momento. Essa prisão aqui, o Pentecoste entende como luta, como prova, como tribulação, né? Irmão, estou passando por uma tribulação. E ele podia ter feito isso. Você não sabe a luta, não sabe a prova que eu estou passando, né? Outro dia eu ouvi um pregador dizer: irmão, para eu vir pregar aqui, o inimigo queria me impedir. O que Pedro e João teriam que falar depois desse milagre? Falaram nada. Eles foram presos. Quando foram interrogados, tem um detalhe: nós vamos soltar vocês e vocês não falem nada para ninguém. Julgue vocês aí se nós temos condição de ficar calados diante daquilo que temos visto e ouvido. Essa igreja de hoje não pode ser mais fraca do que a igreja de Jerusalém. O poder é o mesmo, o Deus é o mesmo. Qualquer ventinho a gente já está: ai Jesus, que prova, que luta. E os homens saem da prisão e dizem lá: não podemos parar de falar daquilo que nós vimos. O que é que nós vimos? O paralítico levantar. O que é que nós ouvimos? O poder do Espírito Santo se manifestar diante de nós. Aleluia. A igreja que está agora é a igreja pentecostal. A igreja pentecostal é a igreja de Jerusalém. Vamos seguir. A oração da igreja foi a mais convicta. Irmãos, eu até hoje não vi nenhuma igreja fazer essa oração, mas a igreja de Jerusalém fez. Depois disso tudo, eles fazem a seguinte oração: agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças. É mais ou menos assim. Eles estão pensando que estão nos ameaçando. A ameaça é do Senhor. Nós só precisamos de uma coisa: que o Senhor nos conceda poder e graça para continuar pregando a tua palavra. Como a palavra não é nossa, é tua. Como o evangelho não é nosso, é teu, então pedimos que o Senhor confirme a pregação da palavra. Não é para nós não, é para esse povo aí. Confirme como? Confirma com milagres, com maravilhas, com prodígios. Enquanto isso, nós vamos pregando. Aleluia, oh glória. Então, meus queridos, essa lição de Pedro ou da igreja de Jerusalém é o que deve estar conosco. Conceda-nos, Senhor, que falemos com ousadia a tua palavra. Aleluia. Pensa na tristeza que dá no pastor Melquisedeque quando eu vejo um irmão, sei lá quem foi, irmão, um preto de gente de coração, pastor, irmão, olha comigo que eu não estou aguentando mais a prova da igreja. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então não tem por que estar me lamentando. Luta, prova, perseguição. A Bíblia é promessa, né? É promessa, é a Bíblia que diz: no mundo tereis. E por que eu vou me lamentar se é a Bíblia que diz? Sou servo de Deus, sirvo a Deus, estou pronto. Mas aí quando vem uma prova, mas não é a Bíblia que diz: no mundo tereis, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Pelo amor de Deus. Aí me dá vontade de descer no ponto e ir embora para casa. Aleluia.
Vamos seguir. Nesta oração, surpreendentemente, não se pede proteção, não se pede vitória, não se pede prosperidade. O pedido principal foi poder para continuar pregando o Evangelho. Eles sabiam que nada daquilo que estava acontecendo era deles. Então tudo que eles precisavam era poder. Agora observem bem, nós fazemos oração, fazemos jejum, fazemos campanha, fazemos tudo e não acontece nada. Os homens fizeram uma oração dessa simples e a Bíblia diz assim: e tendo orado, para você dizer na glória, para dar como é que eu falei, eu vou falar. E tendo orado, moveu-se o lugar, literalmente, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Houve um terremoto, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E por que hoje a gente precisa fazer tanta força e não acontece nada? Ninguém me responde, pelo amor de Deus, deixa eu só fazer essa pergunta. Por que hoje a gente faz força, a gente se esforça, a gente faz e não acontece? Olha a oração tão simples: Senhor, olha para as tuas ameaças e conselhos que faremos com ousadia a tua palavra, enquanto o Senhor estende a mão para operar milagres, prodígios e maravilhas pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Aí vem a resposta do céu. Ele se assustaram porque já estava acostumado lá no Senado e moveu também. Isso é Deus que está falando conosco. O negócio é abrir o coração e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória. Vamos para a verdade prática. Por enquanto está contextual. Senhor? Só da introdução, né? Foi só a introdução. Vamos para a verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. No contexto bíblico, no dicionário da língua portuguesa, o termo verdadeiro significa aquilo que é autêntico, fiel à realidade, puro, genuíno e em conformidade com a natureza de Deus, que é a própria verdade. Isso é testemunho verdadeiro. Então eu tenho que pregar a verdade genuína e dar testemunho de que o que eu estou falando é verdadeiro. É isso que é pregar a palavra de Deus. Dessa forma, a verdadeira pregação bíblica tem 3 marcas essenciais. Primeira marca da pregação bíblica, já falei e vou repetir: cristocêntrica. Ela precisa testemunhar de Cristo e não do pregador. Eu não tenho que testemunhar de mim, não. Eu estou aqui para falar de Jesus. Então a primeira marca de uma pregação bíblica é o cristocentrismo. Segunda marca: a pregação precisa estar fundamentada na palavra revelada e não em opiniões de ninguém. Irmãos, eu acho, talvez, eu penso, isso aí não é pregação, não. Pregar é trazer a palavra de Deus. Ela não pode conter, a verdadeira pregação não pode conter nenhuma opinião humana. Ela é uma palavra revelada. A terceira marca: a pregação, ela precisa ser espírito dirigida, ou seja, realizada no poder do Espírito e não na eloquência carnal. E se eu fosse falar de eloquência carnal aqui, eu ia falar um monte de coisa, né? Porque eu não preciso pedir para vocês da glória. Porque quando eu peço para vocês da glória, é eloquência minha. Mas quando vocês dão glória
porque estão ouvindo a palavra. Então é o Espírito Santo que dirigiu a palavra que eu estou pregando e tocou no seu coração. Aleluia, oh glória. Isso é uma palavra. Eu não tenho preocupação, glória a Deus por isso. Eu não tenho preocupação quando eu estou pregando se você vai dar glória ou se não vai dar glória. A minha preocupação é entender que o Espírito Santo está me dirigindo naquilo que eu estou falando, porque a operação é dele, não é minha. Vamos seguir. Alguns pregadores não querem entender a lógica, a letra, a palavra da pregação associada à teologia, ou seja, a palavra do entendimento incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Mas este é o tripé que, através das boas novas do Evangelho, das boas novas de salvação, o Evangelho puro faz os corações se derreterem aos pés de Cristo. Eu não vou comentar isso aqui, daqui a pouco eu vou falar, vai ser mais fácil para vocês entenderem. Ponto de número 1. A igreja que prega as Escrituras. Este milagre de cura física ilustra o poder sobrenatural que os discípulos receberam no dia do Pentecostes. É um dos muitos sinais e prodígios mencionados em Atos. Resulta em conflito sério com as autoridades judaicas. Tudo que a igreja fizer, vai resultar em conflito com o mundo, né? As autoridades judaicas que representam o mundo. Então, tudo que a igreja fizer vai resultar em conflito. Tanto é que quando o pecador se arrepende, aceita Jesus, o vizinho diz assim: você já houve um conflito. Chega lá no serviço, e aí? Vamos sentar ali? Não, agora não, eu sou certo. Não acredito. Isso é sinal de que está havendo um conflito. E a igreja não pode se acomodar se não houver esse conflito. Porque se não houver um conflito, eu sou obrigado a dizer que a igreja está em parceria com o mundo. Se ela não está em parceria com o mundo, então vai ter que haver um conflito. Porque a igreja tem por obrigação de ser inimiga do mundo. E eu nunca vi inimigos se beijar. É nossa missão, né? Então vamos lá. Pedro ordena, em nome de Jesus, que o homem ande. O nome de Jesus significa autoridade e poder de Jesus exercido dos seus seguidores para curar doentes, para fazer milagres, pela salvação das almas, enfim. O nome de Jesus é a nossa autoridade. Então, quando eu não uso o nome de Jesus, tudo que eu fiz não tem autoridade. Aleluia. A minha autoridade espiritual é o nome de Jesus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus, e Deus é revelado ao homem através da sua palavra. Então, quando eu prego a palavra, eu estou revelando Deus. E quando eu ouço a palavra, Deus está se revelando a mim através da sua palavra. Aleluia, oh glória, aleluia. Daqui a pouco eu vou acabar chorando, mas ninguém fica zangado, porque é assim mesmo. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos capítulo 3, versículo 11 em diante, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro, ou seja, o Novo Testamento sem o Velho não é Bíblia, e o Velho Testamento sem o Novo não é Bíblia. O que Pedro faz? Junta os dois para mostrar que ele está pregando o Evangelho, e a igreja tem que saber fazer isso. Quando Pedro fala, ele usa trechos das Escrituras para fundamentar a sua pregação.
Ele cita Deuteronômio, quando o Senhor Deus, através de Moisés, fala que vai levantar um que é igual, no meio dos irmãos deles, igual a eles, e que eles teriam que ouvir. E quem não ouvisse esse, parecido com eles, da mesma linhagem deles, morreria. Moisés estava sendo usado por Deus para falar da vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí então Pedro, para dizer para eles que o que ele estava falando era a pura palavra de Deus, ele vai e recorre ao Antigo Testamento. Aleluia. Tá? Vamos seguir. Estou correndo aqui porque pela hora aqui, já estou está quase na hora de parar. Deus faz uma aliança. Pedro lembra da aliança. Quando ele diz o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o Deus de seus pais, Pedro está lembrando que Deus tinha feito uma aliança com Abraão, que Deus tinha renovado essa aliança em Isaac, que ele assegurava a aliança em Jacó, e que a aliança de Deus era para os seus filhos. E ele está dizendo: os seus filhos são vocês, que são os judeus. Então ele está dizendo que Deus prometeu lá no Antigo Testamento e está cumprindo agora. E é para nós. Eu também faço parte, porque eu sou judeu, então eu também faço parte. E se vocês quiserem, pode fazer parte. A pregação de Pedro era bíblica. E precisa ser assim. É bom observar como Deus demonstrou sua fidelidade nas páginas das Escrituras em cumprir as promessas feitas a eles, os seus descendentes, através dos patriarcas. Tá? Ponto de número 2. As testemunhas falam, as Escrituras testemunham de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia, deve também ser o centro da pregação. Aí eu me pergunto: por que motivo nós desviamos nossas mensagens a outros interesses, se o centro da Bíblia é Jesus? Olha que edificação que traz uma mensagem que começa assim: saúde os irmãos com a paz do Senhor, peço as orações dos irmãos, porque eu preguei tal dia em tal lugar, tal dia em tal lugar, tal dia em tal lugar, estou pregando aqui, daqui eu vou pregar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Olha que edificação, isso vai dar pulos de glória, vai. Ou, saúde os irmãos com a paz do Senhor, quer dizer que para chegar aqui hoje eu lutei muito, o diabo quase me derrubou. Olha que edificação, vocês já vão, o povo já vai, não é assim? Estou falando de pregação. É bem diferente se vocês dissessem: saúde os irmãos com a paz do Senhor, louvo, agradeço o nome do Senhor porque Ele me trouxe aqui nesta noite. Nem sou pregador sem vergonha. Vamos seguir? Reclamamos, falta de conversão de almas, falta de temor dos crentes, falta de cura, falta de milagre, falta de dons espirituais, falta de avivamento, falta de batismo do Espírito Santo e tantas coisas, mas não trazemos Jesus para o centro. Se colocar Jesus no meio, tem cura, tem milagre, tem libertação, tem salvação, tem temor, não precisa ninguém fazer propaganda de pecado. Mas como nós não convidamos Jesus para o centro, aí eu tenho que ficar no púlpito fazendo: meu amigo, larga o adultério. O cara nunca adulterou, mas já que o pastor falou, eu vou experimentar para ver se é bom. Meu amigo, larga a mentira. Eu nunca menti, mas já que o pastor está falando, vou ver se tem resultado. Traz Jesus para o centro. Prega Jesus e não divulga as obras do diabo. O resultado é outro. Isso não fica tudo isso. Vamos seguir. Jesus disse: a
as Escrituras dão testemunho de mim. A própria Escritura, testemunho de Jesus. João, no seu olhar espiritual, ele disse assim, escreveu: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam, e vós cuidais ter nelas, na palavra, a vida eterna. Cristo é o centro da Bíblia. Essa também era a visão de Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Jesus. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar àquele povo que eles rejeitaram Jesus, mas não adiantou nada, porque ele veio para salvar. E mesmo ele rejeitando, matando, crucificando e sepultando, ao terceiro dia ele ressurgiu glorioso. Aleluia. Se na minha pregação ou na nossa pregação nós falarmos de Jesus, ele vem, ele aparece para confirmar a pregação da palavra. Mas se na minha pregação eu falo de mim, ele não vai vir para confirmar nada. Afinal de contas, ele é o Senhor de todas as coisas. Fale de Jesus. As Escrituras confrontam o pecado. Item de número 3. O desprovimento de Pedro dos conhecimentos intelectuais, teológicos e acadêmicos, penso eu, nas minhas limitações, fez-o apresentar uma verdadeira pregação dentro do seu principal objetivo. E dentro do principal objetivo, como Pedro pregou, eu estou dizendo aqui, Jesus não erra o endereço. Aleluia, não erra. Inspirado pelo Espírito Santo, utilizando-se unicamente do poder da palavra, ele conclama o povo a arrepender-se, mudar de direção e mudar de mente interior. Pedro faz um retrato daquelas mentes, quando ele argumenta o que eles fizeram com Jesus. A verdadeira pregação mostra o problema que traz o pecado, confronta e apresenta a solução. Essa é que é a verdadeira pregação. Se pregarmos só prosperidade, autoajuda, egocentrismo, desabafos, contamos histórias e não falamos da raiz do problema que é o pecado, não vamos poder querer arrependimento. Se eu só falo de bênção, ó, você vai receber, Jesus vai dar. Parece até que agora o Espírito Santo morreu, né? Mas Jesus e o Espírito Santo nas igrejas estavam igualzinho. Jesus vai dar, Jesus tem, Jesus vai. É assim. E aí no final, quem quer aceitar Jesus? Ninguém quer. Porque a palavra não falou no coração, não foi lá falar do pecado que maltrata o homem. Porque o nosso problema não é dinheiro. O problema do ser humano é uma vida com Deus. E para isso acontecer, ele precisa arrepender-se. E para arrepender-se, precisa que seja pregada a palavra do arrependimento. Aliás, a Bíblia diz assim, ó, e estes sinais seguirão. Quando eu era criança e eu estudava lá, eu aprendi que quem segue vem atrás. É isso mesmo? Continua sendo a mesma coisa? Eu continuo, pastor Jorge. Quem segue vem atrás? Continua, pastor? Pastor, é assim mesmo? Quem segue vem atrás. Então o que Jesus está dizendo? Prega. E os sinais vão correndo atrás de você. O que a gente fez hoje? Inverteu. Bota o sinal na frente e quer que Jesus corre atrás. E Jesus não vai correr atrás. Enquanto eu estou transmitindo a palavra de Deus aqui nesta noite, o Espírito Santo está trabalhando no coração. Isso é sinal. Aleluia. Aleluia. E isso só está acontecendo por causa do poder da palavra.
Enquanto servo de Deus, isso está na revista e eu aproveitei com muito carinho isso aqui. Enquanto servo de Deus, Jonathan Edwards pregava um sermão, pregadores nas mãos de um Deus irado, nos idos de 1740 nos Estados Unidos. As pessoas choravam, clamavam por perdão, enquanto outros se agarravam às colunas da igreja, como se estivessem sendo engolidas pelo inferno. E o pregador teve que parar para esperar as pessoas sentirem-se perdoadas para ele continuar a pregação. Aleluia. Oh, levanta, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não é diferente hoje, irmão. Não é diferente hoje. Deus continua sendo o mesmo. O Espírito Santo capacita o mensageiro. De que forma? Dois simples pescadores poderiam realizar tão grande milagre, senão pelo poder do nome de Jesus. Impossível negar o que aconteceu. Contra fatos não existe argumento. Os judeus podiam falar o que eles quisessem, mas o paralítico que estava lá agora não é mais paralítico. O mendigo que estava lá fora não é mais mendigo. Ele está aqui no templo, pulando, saltando e glorificando a Deus. Então não tinha argumento contra isso. Por quê? Porque os homens chegaram em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vim para dar aula, mas não deu. Aleluia. O texto, aqui eu vou encerrar. Eu preciso falar, para encerrar, de um grande equívoco que existe no meio dos pregadores. Tem um versículo na Bíblia, no livro dos Salmos, que diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e está encherida. Essa é a maior desculpa para quem não quer pregar a palavra de Deus. Essa é a maior desculpa. Então, segura na cadeira, porque essa aqui é a mais forte que tem. Quem não conhece Bíblia não pode profetizar. E eu vou falar de dois tipos de profecia, não vou comentar, só vou falar. São dois tipos de profecia. Um, dom de profecia, concedido por Deus. Ah, foi Deus que me deu o dom, mas se tu não conhece a Bíblia, não dá para profetizar. E a outra, palavra profética, que é a exposição da palavra de Deus. Quem não conhece Bíblia não pode pregar. Agora ouça isso aqui. Falei que essa parte era mais forte, então vamos lá. O apóstolo Pedro, ele nos dá um completo curso de teologia, porque quando ele prega, ele começa lá no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele conhecia as Escrituras. E aí o pregador preguiçoso diz assim: irmão, eu não estou na presença, eu estou na unção, eu orei, jejuei, subi no monte, mas não conhece Bíblia, só vai falar bobagem. Desculpa só algumas coisinhas que eu notei. Por exemplo, eu ouvi um pregador dizer, essa é pouco, senhor, você vai querer matar ele. Ouvi um pregador dizer que a pombinha que desceu no dia de Pentecoste foi a mesma pombinha que Noé soltou no dia do dilúvio. Esse cara não conhece Bíblia. Tem mais. Você me dá mais 5 minutos? Hã? Vamos lá. O outro pregou que o poço de Jacó estava seco. E Jesus sentou lá para operar o milagre, fazer crescer água, fazer brotar água. Esse não conhece a Bíblia também. Já ouço o Senhor. O outro pregou que Eli era
profeta, não conhece a Bíblia. Que ele era sacerdote, não é profeta, não conhece a Bíblia. O outro disse que a mulher do fluxo de sangue foi se arrastando pela rua e deixando a rua toda manchada de sangue até chegar em Jesus. Não conhece a Bíblia. O outro disse: Jesus marcou o encontro com a mulher samaritana. Ia dar casamento. Não. Não, esse negócio aí, eu vi o pastor Abílio falando que Jesus fazia banco assim, ó. Fazia, viu, né? Fazia o quê? Fazia os móveis. Ah, sim. Jesus fazia móveis. Banco. Banco, Jesus fazia banco assim, ó. Ele não precisava nem de ser carpinteiro. Tá? Escutem mais uns dois aqui. O outro disse que os 4 jovens pulavam e dançavam dentro da fornalha de fogo ardente. Esse camarada não conhece Bíblia. E aí quer pregar para vocês que estão sentados aqui na escola dominical aprendendo a palavra de Deus. Tá? Vamos lá, vamos encerrando. Aí eu me pergunto: até onde nós vamos com tantas asneiras? Batendo palma e dando glória. A igreja que frequenta a escola dominical não deveria dar nem glória quando ouvisse uma asneira dessa. E deixa o pregador: não, você não vai dar glória. Não, eu estou sentindo Deus aqui, mas está falando bobagem, então não é Deus. Porque se conhecesse as Escrituras, não falaria nada disso. Traria a palavra de Deus. Fora aqueles que querem estar no lugar do Espírito Santo e dizendo: Deus me falou isso, falou aquilo, falou, e não acontece nada. Eu ouvi um pregador pouco dizer: Deus acabou de me dizer, igreja lotada. Deus acabou de me dizer que tem um casal aqui que veio aqui só para aceitar Jesus. Eu estou esperando, bebeu água, eu estou esperando, limpou o suor, eu estou esperando, passeou do grupo para lá e para cá. Estou esperando, como não apareceu ninguém. Aí, já que você não quer vir, né? Então, meu irmão, se Deus falou que tem que vir. Se não veio, é porque Deus não falou. E aí o problema está onde? No pregador, que não conhece Bíblia, não conhece a palavra para discernir se foi Deus, se foi o diabo ou se foi da mente dele aquela intuição. Oh Jesus, tá bom, querida. Com certeza, quem procede desse jeito, primeira coisa que eu sou obrigado a dizer: não é aluno da escola bíblica dominical. Primeiro. Segundo, não frequenta o culto de ensino. Quem não senta para aprender, não tem condição de levantar para ensinar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pedro acompanhou Jesus, por isso que eu estou falando aqui que ele deu uma aula de teologia. Por quê? Meu explicador troca qualquer hora. Por que eu estou dizendo que ele deu uma aula de teologia? Pedro sentou para ouvir os ensinamentos de Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia, o ministério de Jesus foi mais tempo ensinando do que orando. E Pedro estava ali aprendendo. Com toda a fraqueza, ele sentou para aprender. Por isso, ele pôde dar uma aula de teologia. Mas não foi só de teologia. Ele deu uma aula de espiritualidade também. Por quê? Pedro foi companheiro do mestre nas orações. O mestre estava orando e Pedro estava junto. Oração traz espiritualidade. Teologia, conhecimento. Oração, espiritualidade. Não adianta. E o que a gente vê aí constantemente: copiar mensagem na internet, decorar mensagem de pregador famoso, recortar mensagem. Nada disso adianta.
porque para pregar a palavra de Deus com poder e com unção é conhecimento da palavra e joelho no chão. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais 5 minutos, vamos lá. Não vou nem encerrar. A hora que passar os 5 eu passo. Vamos lá. Agora vejam bem. Estamos vivendo uma época difícil. Por quê? O que está incentivando a igreja? Gritos enlouquecedores dos pregadores. O pregador pega o microfone e berra, parece que está se acabando. E a igreja acompanha, porque a igreja também é meio desprovida, né? Aí o cara grita, você grita lá, ele grita aqui, você grita lá. E se uma pessoa lá no culto não gritar, eu vou dizer que está fora da unção. Na minha língua eu meio pensado, foi pastor. Vamos lá. Jargões. Falei no começo, falei que ia comentar um pouquinho aqui agora. Irmãos, a igreja de Cristo não precisa de jargão. A igreja de Cristo não precisa de aeróbica. Fica de pé, olha para a direita, olha para a esquerda, aponta para lá. Isso a gente faz aí fora, caminhando. Aqui na igreja não precisa. Porque o crente cheio do poder de Deus, ele levanta e senta sozinho na unção do Espírito Santo e acabou. A igreja não precisa de hipnose. Olha para mim, aqui, ó. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas isso é uma técnica de hipnose. Olha para mim aqui, irmão, ó. Presta atenção em mim. Vocês vão ficar olhando em mim. Não estão nem para a palavra, estão olhando em mim. Hipnose, essa é técnica. Agora, quem prega a palavra de Deus, não quer saber, eu não quero saber se vocês estão olhando para mim ou não. Quero saber que eu estou pregando a palavra. E deixa o Espírito Santo de Deus agir. Porque quando eu falo isso, eu sou quase mais bonito que Jesus. Olha para mim, podia ser, olha para Jesus. Vamos seguir? Então, qual é o segredo de Pedro naquele dia? Ele estava cheio do Espírito Santo. Pedro, convicto da autoridade que ele tinha dada pelo Espírito Santo, ele faz uma escala simples. Vamos lá. Qual é a escala que ele faz? O texto diz assim: fixando os olhos nele. Na linguagem psicológica, os olhos falam mais alto e mais forte do que as próprias palavras. E quando Pedro fala para o paralítico, ou melhor, quando Pedro fixa os olhos no paralítico, ele nos traz pelo menos 3 coisas super interessantes para quem quer pregar a palavra de Deus. Primeiro, quando ele olha para o paralítico, ele estava olhando para o paralítico e fixo no céu. Essa é a primeira. Segunda, Pedro foi um elo de ligação entre o paralítico, o sofrimento do paralítico e Deus. E finalmente, Pedro foi curar esse homem. Foi isso que aconteceu. Porque quando ele fala em nome de Jesus, ele já tinha tido a resposta. Ele olha para o paralítico, ele não manda o paralítico olhar para ele, não. Ele olha para o paralítico, fixa os olhos no paralítico. E aí começa uma conversa. Pedro com o paralítico, sofrimento. Pedro com Deus, o que eu posso fazer? Deus com Pedro, eu quero curar esse homem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Precisamos estar atentos, porque a qualquer momento Deus vai precisar de nós na sua obra. O grande homem de Deus, Estevão, teve a mesma experiência. Poderia falar de Paulo, mas Estevão, vou falar só de Estevão. Diz o texto aqui: e Estevão fixando os olhos no céu. Ele não olhou para Deus, ele não olhou para Jesus, ele olhou para o céu. Ele disse: eu estou em comunhão com o céu. O céu se abriu e ele viu o Filho de Deus em pé à destra de Deus. Aleluia! Oh glória! Finalizando a nossa missão, o Espírito Santo é quem glorifica a Deus, não sou eu, é o Espírito Santo. Quando eu prego a palavra, inspirado pelo Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo quem glorifica a Deus. Quando nós pregamos
a palavra de Deus, nós atingimos os corações de uma sociedade insensível à voz de Deus, porque o mundo está insensível. Mas quando o Espírito Santo penetra através da palavra de Deus no coração, então a sua sensibilidade é aguçada. Aguçada a sensibilidade, ele começa a reconhecer. Quando ele reconhece, o Espírito Santo opera o grande milagre, fazendo o homem entender que ele é pecador, fazendo ele entender que ele precisa de um Salvador e fazendo entender que um dia ele se terá que comparecer diante do justo juiz, que é o Senhor Deus. E aí então ele se arrepende dos seus pecados. Que nós tenhamos como exemplo a igreja de Jerusalém na pregação da palavra de Deus. Pregue Cristo, prega Jesus crucificado, fale das maravilhas de Jesus, esqueça os seus eus, tudo que você sabe, tudo que você tem, e prega Jesus. E quando nós pregamos Jesus, ele se encarrega de fazer com que a sua palavra tenha o livre, o fiel cumprimento. Deus nos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade, e que o Espírito de Deus continue nos orientando a sermos mais pregadores do que somos. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, glória a Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe o pastor Melquisedeque por mais essa aula abençoada. Vamos estar em pé e vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe o Senhor e a sua esposa por ter nos atendido mais uma vez. Tá bom? Deus abençoe o seu ministério em tudo. Amém? Irmãos, na oração, peço oração por mim, porque vai ser bem engraçado o que eu vou falar aqui. Um besouro entrou no meu ouvido, está aqui dentro da minha cabeça. Eu tenho um pano e esse trem aqui. Nunca tinha acontecido na minha vida. Não, entrou tão pequenininho, o bichão entrou aqui, tá certo? Outra coisa, amanhã é reunião com todas as esposas de obreiros, tá certo? Todas as esposas, o seu esposo é cooperador, diácono, pastor evangelista. Então amanhã, às 19h30, nós vamos estar aqui. Eu tenho uma palavra de Deus, pais e mães, ninguém deve faltar, tá certo? Então, o tema que a gente vai tratar é a importância da mulher no ministério do seu esposo. Então, vão em todas as nossas irmãs. E segunda-feira que vem vai começar o nosso e-book, tá bom? Domingo a gente traz mais informação. Quem precisa mais de oração? Passou? Olha um pouquinho aqui que eu vou dobrar o joelho. A igreja, como é que esse trem sai agora? Sai agora. Meus irmãos, nós acabamos de pregar aqui o poder da palavra de Deus. Quantos creem que Jesus pode repreender isso aqui agora, em nome de Jesus? Eu creio também. Estendo as mãos para cá e vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós temos pregado a tua palavra e queremos crer agora no milagre e repreender em nome de Jesus este mal. Que este mal saia em nome de Jesus. Que o teu servo seja livre para a glória do teu nome. Aceita a nossa oração hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Dá bênção, né? Sou da bênção. Da bênção pode embora. Glória a Deus. Meus irmãos, um acontecimento aqui, normal, não é? Mas daqui a pouquinho, pastor Jodai. Quantos querem receber a bênção de Deus? O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para sempre, todos dizem.